Nos anos 20, o Brasil continuava a viver da exportação de açúcar, café, cacau e borracha. Quando o café tomou o primeiro lugar da lista de exportações, São Paulo passou a dividir o mando político com Minas Gerais. Os paulistas entravam com o café, os mineiros com o leite. Na velha República, os grandes proprietários rurais de São Paulo faziam os presidentes da República e controlavam as decisões econômicas. E havia sempre um banquete para sacramentar essas decisões. Dos 11 presidentes eleitos da República Velha, apenas 2 não eram de São Paulo e Minas. Mas em nenhum governo, o café deixou de ser generosamente beneficiado. Toda vez que os preços do produto oscilavam no mercado internacional e as exportações caíam, o governo entrava em cena tomando empréstimos no exterior e comprando a produção excedente para restabelecer o nível dos preços. Mais de 60% da população brasileira vivia no campo, produzindo a riqueza do país, mais distante das grandes decisões nacionais. Na República Velha, os presidentes eram eleitos por menos de 3% da população. As mulheres não tinham direito a voto, nem os analfabetos, que representavam 50% da população adulta. O voto, por sua vez, não era secreto, facilitando a fraude e o voto de cabresto. Na hora da eleição, quem dava as cartas eram os coronéis. Enquanto isso, no Brasil urbano, os coadjuvantes da elite nacional, profissionais liberais, jovens oficiais do exército e intelectuais, sonhavam com o século XX. Um século que, na verdade, só havia começado em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. O Brasil só entrou na guerra a partir de 1917 e lucrou muito enquanto durou o conflito mundial, vendendo de tudo às nações aliadas, de matérias-primas a gêneros alimentícios e até mesmo certos produtos industriais. Durante a guerra, a economia brasileira prosperou a olhos vistos e uma nova classe, produzida pelo surto de industrialização, fez a cidade de São Paulo ficar mais parecida com os grandes centros urbanos do mundo. Às voltas com angustiantes problemas de sobrevivência, o operariado de São Paulo lutou por melhores salários e melhores condições de trabalho. Em sua maioria, imigrantes de origem italiana ligados ao movimento anarco-sindicalista, os operários paulistas realizam inúmeras greves a partir de 1910, culminando com a greve geral de 1917. Ameaçados de expulsão do Brasil e debaixo de forte repressão, os operários chegariam aos anos 20 sem ter conquistado os mínimos direitos sociais pelos quais tanto lutaram. Depois da Primeira Guerra, a situação da classe operária no Brasil piorou ainda mais, com a retomada da produção industrial nas nações aliadas. Da noite para o dia, o Brasil perdeu o mercado externo e começou a ser invadido por produtos manufaturados no exterior. Uma vez mais, a história se repetiu. No Palácio do Catete, um mineiro passou o bastão a um representante de São Paulo. Arthur Bernardes entrega a presidência a Washington Luiz, em novembro de 1926. No dia da posse, quando os clarins anunciaram a chegada do novo chefe do governo, a multidão deu vivas ao libertador. Os jornais, por sua vez, saudaram o fim de 4 anos de perseguições, violências e crimes. Apesar de amaldiçoado por jornais da oposição, Arthur Bernardes despediu-se da presidência de forma bem mais tranquila do que Washington Luiz faria 4 anos depois. Ao tomar posse, Washington Luiz distribuiu os ministérios entre políticos de vários estados.
O Rio Grande do Sul ficou com o Ministério da Fazenda, entregue ao deputado Getúlio Vargas. Getúlio seria ministro da Fazenda só por um ano, até ser eleito para o governo do Rio Grande do Sul. Para Washington Luiz, governar era abrir estradas. Esportivo, bonitão, cheio de força e saúde, Washington Luiz não fugia à regra da República Velha. Era um homem da oligarquia cafeeira. Menos de um mês depois da posse, enviou ao Congresso um projeto de reforma monetária beneficiando as exportações. Com a suspensão do estado de sítio e da censura à imprensa, o país respirou aliviado e Washington Luiz se entregou à inauguração de grandes estradas como a Rio Petrópolis e a Rio São Paulo. Ao inaugurar a Rio São Paulo, Washington Luiz abraça Júlio Prestes, presidente de São Paulo e futuro candidato à presidência da República na sucessão de 1930. Ainda em 1928, o presidente eleito dos Estados Unidos, Herbert Hoover, visitou o Brasil. Os norte-americanos eram os principais importadores de café do Brasil e 28% das importações brasileiras vinham dos Estados Unidos. Quando ainda era secretário de Comércio, Hoover dirigira pessoalmente uma campanha contra a política brasileira de proteção ao preço do café, base da economia da República Velha. Foi nessa época que outros países aumentaram sua exportação cafeeira, passando a concorrer com o Brasil no mercado externo. Por esse revés, os barões do café não esperavam. Em 30 há alguma coisa que a história tradicional dizia, que me parece verdadeira. Há uma revolução de alguns estados contra outros estados. Há, de algum modo, uma revolução contra São Paulo. 29 de outubro de 1929, uma terça-feira negra. Da noite para o dia, milhões de ações mudaram de mãos na Bolsa de Nova York. Aturdidos pela especulação, os investidores entram em pânico, perdem a confiança no mercado e o preço das ações despenca, gerando falências em cadeia. Milionários amanhecem sem nada. Pequenos poupadores perdem o pouco que tinham conseguido acumular a vida inteira. Por ter sua economia dependente de um único produto de exportação, o Brasil acabou sendo duramente afetado pela crise mundial. O estoque de café acumulado, sem comprador à vista, chegou a 22 milhões de sacas. Desta vez, o governo não teria como bancar os prejuízos. Os empréstimos internacionais estavam suspensos e as nossas reservas foram tragadas pela fuga de capitais estrangeiros do país. No início dos anos 30, sob efeito da quebra da Bolsa de Nova York, as economias capitalistas do mundo inteiro perdem o rumo e mergulham na recessão e no desemprego. Com a queda das exportações, o Brasil se viu obrigado a substituir por produtos fabricados no país o que antes era importado. Como já acontecera durante a Primeira Guerra, o setor industrial tirou algumas vantagens da crise mundial. E foi ainda sob o impacto da crise do café que as eleições dobraram a esquina. Mudando as regras do jogo, Washington Luiz indica um paulista à sua sucessão, o presidente de São Paulo, Júlio Prestes. Como era a tradição na República Velha, o candidato da situação vai ao Rio apresentar sua plataforma de governo num grande banquete. Em nome da continuidade administrativa do seu governo, Washington Luiz impusera como candidato um novo representante do café. Os mineiros se sentiram traídos e romperam a velha aliança conservadora do café com leite para formar a Aliança Liberal. Como candidatos de oposição a Júlio Prestes, foram escolhidos Getúlio Vargas e João Pessoa, representantes do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Anistia, voto secreto, voto feminino, jornada de 8 horas foram bandeiras que mobilizaram multidões em torno dos candidatos de oposição. A Aliança Liberal incluía desde conservadores, como o presidente de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, até os tenentes, tidos como radicais pelos próprios aliancistas.
No Brasil, a conspiração vai perdendo gás, enquanto o presidente eleito, Júlio Prestes, visita os Estados Unidos, retribuindo a visita que o presidente Hoover fizera a Washington Luiz em 1928. Chega a vez de Getúlio Vargas lançar um manifesto. Ele critica o processo eleitoral, mas propõe a aceitação do resultado e pede calma aos ânimos mais exaltados. Recebido com todas as honras de chefe de Estado, Júlio Prestes ficou ao todo 9 dias nos Estados Unidos, visitando Washington e Nova York. Nessa época, o Brasil já pertencia mais à esfera de influência norte-americana do que à inglesa, embora a dívida externa ainda fosse calculada em libras. Mas além da importação de matérias-primas brasileiras e financiamentos, os americanos já eram os principais investidores externos no Brasil. E quando, no Brasil, tudo dava a entender que o ímpeto revolucionário estava perdido e a conspiração suspensa, um tiro mudou o rumo da história. João Pessoa, sou João Dantas. João Pessoa, candidato derrotado à vice-presidência na chapa de Getúlio Vargas, é assassinado. Por trás do crime, rixas pessoais e divergências ligadas à política local, sem vinculação com um projeto revolucionário. João Pessoa era contrário à Revolução. Ele tinha sido, no decurso de sua vida, um dos promotores da justiça militar. E como assassinato, ele passou a ser o líder da própria Revolução que ele... Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta.
cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna, mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Fria. Começou a grande campanha de envenenar o país, envenenar a classe média contra o governo, descrevendo o Jango como comunista e como perigoso. E Jango, eu já disse, é impossível pensar que o Jango fosse comunista, o grande fazendeirão que ele era. Ele era generoso, era patriota e sabia que o Brasil pode se alargar como os Estados Unidos alargou sua sociedade dentro do capitalismo para mais gente comer, mais gente se educar, mais gente progredir, mais gente viver. Porque foi uma ruptura da ordem do sistema democrático, né? E que no primeiro momento se pensou que seria provisória durante algum tempo, se pensou que seria provisória durante um ano, talvez até as eleições, que seriam, se não me engano, em 65. Sim. Né? Então a ideia que se tinha das pessoas com quem se conversava, né, é de que não, isso é algo provisório, mas logo se revelou que não seria provisório, que teria uma duração muito longa e com grande impacto sobre a sociedade brasileira, sobre o sistema econômico, inclusive, sobre o sistema político, porque interrompeu todo o processo de evolução política, né? E sobre, sobre a ordem jurídica, naturalmente, né? Enfim, então, eu acho que é algo que nós, hoje em dia, nós estamos sempre diante desse risco, né? É preciso lembrar que nas eleições anteriores, as eleições que ocorreram antes, o PTB tinha aumentado a sua representação de 66 para 104 deputados. A UDN tinha reduzido a sua representação e o PSD tinha ficado semelhante. Então, esses momentos são momentos que, para as classes dominantes, são algo extremamente preocupantes, né? E, naturalmente, foi criada toda enfim, houve toda uma articulação interna, né? E eu queria fazer um comentário que é o seguinte, é que o golpe militar foi um golpe civil-militar. É preciso lembrar disso. É importante lembrar isso, porque isso foi articulado no meio das classes, não as classes que estavam no governo, mas das classes hegemônicas, digamos assim, né? Então, todos os governadores que participaram dessa articulação, a articulação através do IPES, através do IBAD, né? O financiamento dos candidatos durante as eleições. Então, muitas dessas pessoas e muitos órgãos de comunicação, né, na época, digamos, defenderam de forma muito ardorosa, né, o que chamaram de revolução, né, defenderam ardorosamente, né, e hoje se dizem democratas. 70. Na verdade, o golpe de Estado foi dado em nome de princípios liberais, não é? O Ministério de Economia foi entregue a velhos teóricos, se podemos chamar assim, do liberalismo brasileiro no plano econômico.
E eles, de imediato, tomaram as medidas que sempre eles colocam: diminuir gastos, né? Sim. E criar facilidade para o mercado, a expansão da economia, desde que seja de uma forma equilibrada, que é sempre a referência deles, que é equilíbrio fiscal, equilíbrio cambial, né, e equilíbrio monetário, os 3 grandes equilíbrios que eles dizem que vão fazer. Mas no primeiro período foi muito duro, porque eles queriam muito baixar o nível salarial do país para aumentar a taxa de lucro segundo eles, com a intenção de mais investimento. Haveria mais investimento e crescimento, etc. E isso, uma rebaixa em torno de 30% do nível salarial, sobretudo salário mínimo, etc., né? Com isso, realmente, eles criaram um ambiente favorável ao investimento, com capitais internacionais, facilitaram a entrada do capital internacional, etc. Certo. Entrou, e aí por 67, 68, 69 começou a crescimento econômico, que causou esse período aí chamado de milagre econômico, etc. Mas durou pouco, porque isso foi até 74 só. O capital privado no mundo hoje não tem condições de abrir grandes campos. Quase todos os investimentos novos são de grande concentração de capital, exigem, em geral, um apoio estatal muito forte, senão não tem condições de crescer. Certo. Então, esse crescimento foi limitado. Em 74 já começa uma crise grave que vai evoluir durante todo o regime. Quando chega a crise já para entregar o governo, que eles terminaram, né, abrindo esse caminho, a situação econômica no país já estava muito grave já, muito grave. A crise do petróleo encontrou um Brasil rodoviário movido a petróleo. Comprávamos lá fora e ainda compramos 80% do petróleo que consumimos. A Petrobras gastou e gasta bilhões de cruzeiros perfurando mares e terras à procura de petróleo. Os novos poços, Garoupa, Robalo, Batejo, Namorado e outros, todos somados, ficam muito abaixo da nossa necessidade, que é de 1.200.000 barris por dia. Os primeiros passos do Brasil na crise do petróleo foram indecisos. A economia vinha acelerada, quente. Pisar no freio era perigo de recessão e desemprego. Só em 77 o Brasil proibiu a venda de gasolina nos fins de semana. O governo temia a falta de óleo na indústria e no campo. E era preciso vender mais alimento para pagar o petróleo cada vez mais caro. Isto reforçou ainda mais o chamado modelo agrícola, voltado para a exportação. Modelo muito criticado, porque muita gente plantou soja para exportar, onde antes plantava alimentos para comer aqui mesmo. Nos últimos anos, o brasileiro comeu feijão mexicano, carne do Uruguai, leite em pó da Dinamarca e cebola do Chile. Muito produtor jogou o alimento fora, reclamando preço melhor. Deram até leite aos porcos para não ter de vender abaixo do preço. O modelo econômico foi muito debatido. O nó da questão é a distribuição de renda. No começo dos anos 70, antes da gasolina cara, o presidente Médici já dizia que a economia ia bem, mas o povo ia mal. A tecnocracia falava em deixar o bolo crescer para depois dividir. Quando a riqueza aumentou, veio a crise do petróleo. Em vez do bolo, o sacrifício é que foi dividido. A gasolina sobe tudo. Eu acho um horror aumentar assim tão rápido a gasolina. Faz pouco que aumentou e já está aumentando de novo. O negócio é o seguinte, a gasolina tá brava. Se não der para baixar as diárias aí como tá aí, a gente vai ter que parar esse negócio aí segunda-feira. O Brasil cresceu. A renda per capita também. Mas milhões de brasileiros continuam à margem, com dificuldade de comida, casa e trabalho. Uma imagem dramática que ficou. Boias frias trabalhando como fantasmas, para não deixar o campo. O homem de palha,
o espantalho do subemprego. A saída, ao que parece, é ir ganhando tempo, comprando petróleo caro e aumentando a exportação para pagar o petróleo. Às vezes é preciso fazer uma correção. A mudança mais radical foi feita no fim de 79, a desvalorização do cruzeiro, a maior dos últimos tempos. Um pacote que mudou as regras do jogo financeiro. Dessa forma, estaremos criando as condições objetivas para o equacionamento adequado e não traumático de nosso endividamento externo. Em matéria de economia, os anos 60 deixaram para os anos 70 a herança da imprevidência. Os futurólogos e tecnocratas não previram um mundo com petróleo tão caro. E agora? Que legado os anos 70 deixam para a década de 80? Os futurólogos ainda não responderam. Não deixa de ser curioso que quando a presidente Dilma tardiamente resolveu entrar em contato com as embaixadas e com o corpo diplomático brasileiro em defesa da democracia durante o processo de impeachment, ela foi acusada de estar instrumentalizando o Itamaraty em favor dos seus interesses próprios enquanto governo. E uma das primeiras medidas que José Serra adota no Ministério é mandar uma circular interna para todos os embaixadores brasileiros e para o corpo diplomático em geral, para que eles insistam na ideia de que o processo de impedimento da presidente Dilma seguiu todos os preceitos legais e os parâmetros constitucionais, como se isso não fosse, nesse caso, uma instrumentalização da própria política externa em defesa de um governo que sequer contou com os votos legítimos e diretos de toda a população. Sobre o âmbito da constituição de classe no Brasil e essa possível, essa notada subserviência da classe dominante brasileira e a iniciativa de vender produtos agrícolas e minerais para fora, eu recordo aqui até um episódio que da diplomacia brasileira ainda sob o comando de Lula e Celso Amorim, que foi a vergonhosa posição do Brasil na última rodada de negociação da OMC em Doha, a rodada Doha, e quando em 2008 o Brasil simplesmente rompeu com toda a diretriz dos outros países do eixo sul global, e na iniciativa de poder ter melhores condições para negociar os produtos agrícolas e minerais do sul com os produtos industrializados e a tecnologia avançada do norte, o Brasil seguiu uma outra linha e apostou na liberalização direta, porque isso significaria uma abertura dos mercados para os bens agrícolas brasileiros na Europa e nos Estados Unidos. O que se revelou falso também, né? Se revelou falso, inclusive, se a gente observa aquilo que tu colocaste do exemplo mexicano, porque a grande tônica da negociação do NAFTA dentro do México era a possibilidade de abertura do mercado estadunidense para os bens agrícolas mexicanos e a entrada dos bens industrializados dos Estados Unidos no México. O que se revela na prática, depois de 22 anos de NAFTA, que a gente pode observar, é o seguinte: o México hoje é um importador de milho, produto básico da alimentação do trabalhador mexicano, não vem mais do México, vem dos Estados Unidos, e a indústria estadunidense passou o limite da fronteira, produz e continua dali exportando para o mundo inteiro, mas com uma incapacidade de consumo por parte das massas mexicanas desses produtos industriais, porque no final das contas não era para isso que o acordo serviria. E, a propósito disso, o Brasil aceita os termos de uma negociação de liberalização comercial junto aos Estados Unidos, na imensa maioria das vezes, sem exigir qualquer tipo de contrapartida. Claro. E nisso a afirmação da soberania brasileira fica absolutamente descartada. Por quê? Porque na medida em que o Brasil negocia uma liberalização com os Estados Unidos não abrem mão dos 300 bilhões de dólares que eles reservam todos os anos para subsídios agrícolas. Fato que o Brasil não conseguiria entrar nesse mercado a partir dessa perspectiva. E que isso, de resto, Daniel, é inegociável para os gringos. Nos Estados Unidos, como na Europa, o subsídio agrícola é uma questão de segurança nacional, não entra nem em consideração. Os teóricos do livre comércio, os liberaizinhos aqui de esquerda e de direita, omitem esse fato fundamental, ou ficam torcendo para que isso caia. Agora isso existe desde a época de Adam Smith, isso é assim desde sempre na Inglaterra, e é assim desde Hamilton nos Estados Unidos, a proteção do mercado interno e a proteção agrícola, não é nem a proteção só industrial, de serviço de alta tecnologia, de tal maneira que isso é impenetrável,
uma fortaleza inexpugnável, não, é impossível bater isso. Os liberais daqui preferem fazer de conta que não existe, razão pela qual não analisam o resultado concreto daqueles países. Seria o normal, né? Você que está nos ouvindo, se bem, a liberalização do comércio exterior é boa, vamos ver o que aconteceu com o México, vamos ver o que aconteceu com o Peru, vamos ver o que aconteceu com o Chile, vamos ver o que aconteceu com a Colômbia. O desastre da agricultura mexicana é também o desastre da agricultura colombiana. E sabe o que aconteceu? Há 2, 3, 4 anos atrás, o governo mexicano, que é um governo de direita, tenta, sem êxito algum, rever o capítulo do Tratado de Livre Comércio exclusivamente da agricultura. E os Estados Unidos se recusam terminantemente. De tal forma que aquele tratado feito funciona como uma lei de bronze, uma vez assinado, nunca mais se move. O México acaba importando alimentos, acabou com a riqueza da agricultura, sobretudo no milho, e se consome os produtos transgênicos from United States, que é o que essa gente quer. E de certa forma já estaria praticamente consolidado uma espécie de ALCA, né? Porque aquilo que, os Estados Unidos pensou como um grande acordo com o nome pomposo e tal, acabou se fazendo como vocês mesmos já colocaram. Né? Por isso que a ideia, o conceito de bolivarianismo, que tanta polêmica ideológica traz, ela guarda uma verdade extraordinária. É que é o seguinte, só juntos somos fortes. Por isso que o primeiro capítulo da nossa Constituição, da Constituição de 88, propõe, no parágrafo único, que é função da política externa brasileira, a constituição de uma comunidade latino-americana de nações, no terreno da cultura, da economia, da soberania, etc., do social. Isso, nem o governo FHC, naturalmente, nunca respeitou isso. Se tratava de entregar. Dilma e Lula nunca levaram a sério. E Serra vai fazer letra morta. Mas esse conceito de unidade latino-americana, de pátria grande, é fundamental para enfrentar os Estados Unidos. É o que os europeus fazem. Eles fazem uma espécie de bolivarianismo europeu. Eles se juntam. Eles não dizem, mas é o que eles fazem. E é o que a China faz na Ásia, que o Japão, em alguma medida, é a pátria grande europeia. É a pátria. O tema da desvinculação das receitas da União, é claro que está voltando com força, porque é o seguinte, durante o período chamado neoliberal, isso era muito importante, porque a vinculação é, do ponto de vista de um ajuste fiscal ortodoxo, uma irracionalidade. Quer dizer, que tem uma receita que está já vinculada para um determinado... Isso, para a cabeça da concepção neoliberal, assim, coloca tudo no fundo e nós vamos ver qual é o gasto. E o gasto tem uma racionalidade, que não pode ter essa vinculação. Essa vinculação é completamente irracional num Estado que está tendo uma crise financeira. E por isso que ele vai lutar contra, vai querer eliminar o máximo possível. Essa tensão já existiu durante o FHC. E agora vai voltar com força. Não respeita governo. Isso é o que ordena os governos, não é? E então agora a questão da desindustrialização é o seguinte, capitalismo, gente, o Marx diz lá, num texto, a Introdução Crítica à Economia Política, ele diz o seguinte, o capitalismo aparece como uma montanha de mercadorias. E o capitalismo é produção de mercadorias. Tem a valorização fictícia, etc., mas é a produção de mercadoria. Olha aí, ó. E carros, e tudo, e produtos, é mercadoria. Para criar mercadorias, produzir mercadorias, a lei máxima é produzir mais mercadorias com menos valor, com menos força de trabalho. Essa é a regra básica. Então, nós sabemos onde isso é possível, é precisamente na indústria. Na indústria onde mais isso acontece. Não é na agricultura. É na indústria, onde se pode, com uma quantidade de trabalho pequena, produzir, pela densidade tecnológica, o Marx diz a composição orgânica dos capitais, etc., produzir uma quantidade imensa de mercadorias com valor individual muito pequenininho. Então, o mundo ainda é um mundo das mercadorias. E a divisão social do trabalho, que cria mais mercadorias em menos tempo, para dar uma definição básica, é o ponto fundamental da riqueza. Nem foi Marx que criou isso. Foi um sujeito chamado Adam Smith.
que tampouco era um liberal, era um filósofo moral da Inglaterra que criou isso. Olha, aqui está a origem da riqueza. Ele viu, sabe o quê? Ele viu uma fábrica de alfinetes. Tinha 29 trabalhadores essa fábrica, e ele viu que eles, numa divisão social do trabalho, eles produziam mais mercadorias, fazendo essa divisão social do trabalho, e essa fábrica, por sua vez, já era uma divisão social do trabalho em relação aos demais. Isso foi se aprofundando de tal forma que a fábrica moderna cria uma montanha de mercadoria, e ali a produtividade do trabalho se eleva, e se eleva cada vez mais com máquinas que produzem máquinas. Isso é a produção da riqueza. É ali que produz mercadorias a cântaros, de uma maneira gigantesca. O que isso faz? Com mais tempo, quer dizer, com mais mercadorias e menos tempo, nós reproduzimos a vida de maneira mais barata. Mais mercadorias com valor individual menor. Teria que explicar várias coisas. No último seminário vou voltar com algo disso. Então, o núcleo da produção de riqueza é a produção de mercadorias. É ali que... Porque todo mundo aqui precisa consumir mercadorias para tocar a vida. Então, esse é o núcleo central decisivo. É claro, o trabalho também gera riqueza lá na terra, gera alimentos, minérios e tira. Não com a intensidade que se produz na indústria. Por isso que a gente diz, a indústria, a produção industrial manufatureira é o centro da produção de riqueza. Inclusive é ela que ordena, por exemplo, que tenham adubos melhores, controle biológico, é tudo. A agricultura já é um ramo da indústria. Não dá para pensar a agricultura como agricultura. A agricultura não funciona sem a indústria. Tratores, ceifadeiras, coletadeiras, aquelas máquinas gigantes, assim, 20, uma atrás da outra, lá no Mato Grosso, cortando tudo. Não tem mais caminhões que transportam. Toda a produção agrícola é filha da indústria. Se melhora na indústria, melhora a produtividade lá também. Então, nesse mundo de mercadorias é isso. Qual é a questão? E aí nós concluímos. A questão é essa, né? Nos países como o nosso, país da periferia capitalista latino-americana, o fenômeno mais importante nos últimos 20 anos, veja, quando a burguesia diz, ordenamos a economia com o plano real, começamos a ver esse brutal diminuição da presença da indústria no produto. E, ao mesmo tempo, mostramos aquela brutal elevação dos milhões de hectares plantadas e da produção de grãos, que é assim, de maneira gigantesca. Quer dizer, o Brasil, que era o país latino-americano de desenvolvimento capitalista relativo mais avançado, vive hoje basicamente da renda da terra. Por isso que eu disse aqui, queria explicar com um pouquinho de detalhe isso, que não era um capricho o fato de a cultura urbana estar ordenada pelo tipo de música que eu chamei do sertanejo universitário. Percebe? Esse fenômeno, ele é a expressão de um fenômeno mais amplo, que é a importância da renda da terra no desenvolvimento capitalista. Então, o urbano foi ocupado por uma cultura de natureza agrária, mas de natureza agrária que expressa essa valorização da cultura, que nem é a do antigo sertanejo, mas é que uma espécie de country from United States, que vai dominando tudo e vai apresentando não mais como é que chama assim, vamos pensar Almir Sater, aquele sertanejo do pântano. Então veio esse sistema moderno da televisão que mostra o seguinte, que é a expressão dessa decadência industrial e desse ascenso da riqueza agrária, de natureza agrária. Uma grande parte do país exporta produtos agrícolas e minerais. Isso é o grosso da riqueza. Na cultura isso também aparece.